E olha, Deus vai falar com você nessa noite. Que bom que você está aqui. Deus vai te abençoar. Aí na sua casa mesmo, onde quer que você esteja, Deus, ele vai falar com você. Creia nisso. A gente vendo tudo isso, né? Essa pandemia, toda essa dificuldade que temos atravessado. E eu estava ouvindo uma matéria da China que depois do coronavírus, que lá está praticamente no final. Ele só lança depois dele sair fora. Mas já tá quase no final lá. Então, o que acontece? Aumentou o número de divórcio, aumentou o número de separações de casais. Você vê que as pessoas hoje não têm fé nem para ficar casada. Não tem fé para manter o casamento. Para ficar casado tem que ter fé. Porque ele vai aturar a dificuldade do outro. Mas são a questão de morrer para entender a outra pessoa. Morrer para o nosso desejo carnal. E na China aumentou a questão de divórcio porque as pessoas ficaram mais em casa junto. Não, você precisa ter um tempo para sua família sim. Você precisa ter um tempo com a sua esposa. E você vê que às vezes são várias coisas. E eu estava ouvindo uma piada e o rapaz ele falou assim, olha, que esse tempo de coronavírus, eu comecei a conversar com a minha esposa e eu estou vendo que ela até é um pouco gente boa. Você veja bem como que está o mundo. Não se conversam entre si. Então é uma oportunidade, como todos os problemas, uma oportunidade de você ver que a sua esposa é gente boa, que seu filho é gente boa, que seu esposo é uma pessoa de Deus, que o teu pai, a sua mãe, você vai ver que eles são pessoas abençoadas. Só que muitas vezes não paramos para ouvir, que nós queremos somente que todos nos ouçam, mas que a gente não quer ouvir a ninguém. Então, tenha confiança em Deus, tenha fé, mantenha a tua família fortalecida, porque se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. Então, seja a dificuldade que atravessar, seja de enfermidade, problema nas finanças, de saúde, seja o que for, a sua família tem que estar no altar de Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus 11, versículo 28, ela diz assim: vinde a mim, todos vós, não diz alguns, todos vós, não diz religião, ela diz todos vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio para você, Deus tem alívio para mim, Deus tem alívio para a sua casa, para a sua família. Então, vinde a mim, ele diz, nós que temos que dar o primeiro passo, nós que temos que dar o passo para ir até Deus. Ele diz, vinde a mim, você está cansado, que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. E você vai encontrar descanso para as suas almas. O que nós precisamos nesses dias? Descanso para o nosso interior, para nossas almas, para o nosso coração. E nessa noite Deus vai mexer no seu interior. Nessa noite Deus vai ativar a sua fé. Essa noite Deus vai fortalecer a sua vida com Ele. Nós vamos falar que Deus abre porta aonde não há porta. Deus dá solução aonde não há solução. Por isso é importante você acreditar, você crê em Deus. Não importa se você já há muito tempo você busca Deus, se começou nesses dias, não importa. Importa você acreditar que Deus, ele é real. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que não falha. Se você tiver dúvida, eu quero que você duvide da sua dúvida. Não duvide da palavra de Deus, que é a palavra inerrante. Deus, em toda a sua promessa, ele tem o sim e tem o amém. Você sabe que na palavra de Deus tem 8.000 promessas de Deus. 8.000 promessas. Puxa vida, tantas promessas, para quê? É para você. Tantas promessas, para quê? É para você. Tantas promessas, para quê? É para mim. Nós temos que tomar posse, temos que dar um passo. Temos que agir com a nossa fé. Confiar que Deus, ele te ama. Sabe que muitas vezes a pressão da vida, a dificuldade, às vezes a solidão, os fracassos, às vezes o nosso passado, a pessoa pensa que Deus esqueceu dele. A pessoa pensa que Deus esqueceu do pedido que ele fez. Não. Busca Deus. Deus não se esquece dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz, vós que ainda que sois maus,
sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais eu, disse Deus, não darei coisas boas aos que pedirem. Então, essa noite, eu quero que você acompanhe comigo, juntamente na palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia. Então, a nossa Bíblia, ela é igual à sua. Não importa, muda algumas coisas, as palavras, mas o sentido é o mesmo. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou estar lendo em Atos 12, versículo 1. Nós somos da comunidade internacional Avalanche, muitos sabem, outros não. Estamos situados na cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Xanxerê, com X, Santa Catarina. Na Avenida Brasil, 1500, temos os cultos às quinta-feiras, 19h35, 19h30, 20h30 nos sábados, nossa rede de jovens, que é o Diflin, e também aos domingos, culto de celebração, culto da família. Você é nosso convidado especial para estar juntamente com a gente, recebendo uma oração, recebendo uma palavra, recebendo uma bênção. Então, eu quero ler então em Atos 12, versículo de número 1, eu vou ler até o 11. Então, preste atenção. Diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos, dos pães sem fermento, né? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos, né? 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Preste bem atenção agora no versículo 5. Preste bem atenção. Corta para mim. Foca em mim. Preste bem atenção. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Preso estava na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava continuamente a Deus, mesmo Pedro na prisão, a igreja continuamente orava a Deus. Por que a igreja naquele tempo eles oravam? Mesmo que tinha sido um decreto de um presidente, de um governador, para Pedro estar preso. Mas eles confiaram mais no poder de Deus. Eles oraram por quê? Porque eles acreditavam que Deus era mais poderoso do que as ordens da terra. Então, no versículo 5 diz: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso que nós temos que continuar, continuamente orando a Deus. E eu vou ler o 6. E diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E este sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, se arruma, e ata as tuas alparcas, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, Pedro, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via algumas visões. E quando passaram a primeira, preste bem atenção, passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Tinha uns guardas, a primeira guarita, a segunda, e ainda tinha um portão de ferro. Aqui, como nós estamos, o que dava para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Palavra tremenda de Deus para a sua vida. Deus também, eu profetizo desde já, que Deus vai enviar o anjo para abençoar a sua vida. Deus vai enviar o anjo para abrir a porta aonde não há porta, para abrir o caminho onde não há o caminho, para fazer o impossível.
na sua vida. Deus fez com Pedro. Você veja bem, Pedro preso pelo um decreto de Herodes, e ele já tinha prendido Tiago antes, irmão de João. E ele viu que repercutiu isso perante o povo, porque Herodes era o governador. Então, ele politicamente vendo, ele viu que deu certo matar a espada Tiago, irmão de João. Então, o que ele fez? Ele foi, prendeu Pedro também. Prendeu a Pedro e ia matá-lo, na questão política. Mas a igreja, ela não ficou de braços cruzados. É isso, meu amado, minha amada, homem e mulher de Deus, não importa a sua religião, mas você crê em Deus, você e eu não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que orar continuamente. O único meio de falar com Deus é pela oração. Por isso que Deus, ele diz em Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu vou conferir aqui esse versículo, é 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O 14 diz: e serei achado por mim. Você vai me achar quando você buscar de todo o teu coração. Muitas vezes nós clamamos a Deus como se não fosse receber. Não buscamos de todo o coração, com toda intensidade, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Você precisa acreditar, Deus te ama, Deus ouve a você. Muitas vezes você coloca, porque eu fiz isso antes, eu fiz aquilo e não agradou a Deus. Deus, ele não lembra mais daquilo que você confessou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A igreja continuamente orava. Não fique, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, não fique de braços cruzados, não. Sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, como continuamente ele acostumava a fazer. 3 vezes ao dia. Sabe por quê? Ele acreditava que funcionava. Eu digo a você, tira a dúvida, tira a preguiça, tira o medo, a falta de tempo, tira os argumentos e comece a orar. O nosso país precisa. Aqui no caso da igreja, era Pedro que estava encarcerado. E hoje é o nosso país que está encarcerado. Mas pelas nossas orações, nós podemos desencarcerar o nosso país. E eu tenho certeza que isso Deus vai fazer. Você sabe que essa noite eu não dormi. A noite toda eu orei, a noite toda eu clamei pelo país, pela cidade, pela igreja, porque nós sabemos que quem manda nesse país é Deus, e nós temos que buscar o recurso nele. Ele diz que na região celeste já tem tudo que diz respeito à vida e à piedade, e ele diz: clama a mim, clama a mim. Deus diz: clama a mim e eu vou te responder. Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim. Deus diz: me chama, confia em mim, e eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande. Ele abre portas e não a porta. Pedro, você veja bem, ele preso, 16 soldados guardando ele. 16. E ele era com algemas nas mãos, com correntes. Você veja bem, 16 soldados, mais algemas, mais corrente. E tinha que passar por 2 guaritas ainda, por 2 guardas ele tinha que passar, e tinha um portão de ferro ainda. Você veja bem, e a igreja continuamente orava, porque ela não falou: tem 16 soldados, olha, ele está com um cadeiro na mão, olha, ele tem corrente na mão, olha, ele tem que passar por 2 guaritas, olha, ele tem que passar por um portão de ferro. Não importa. Não importa. Se você crê, você vai orar. E Deus diz: invoca-me e eu vou te responder. Deus tem uma resposta para você. Tem uma resposta. Basta você acreditar e confiar e buscar Deus, como Daniel fazia. 3 vezes ao dia, continuamente, ele orava. E Deus enviou um anjo. E Deus vai enviar o anjo na nossa nação. Deus vai enviar o anjo na sua vida. Deus vai enviar o anjo para que extermine a praga, para que portas se abrem, como abriu para Pedro.
a igreja não viu a dificuldade, não falou tem 16 soldados, tem tantas guardas, tem o bordão de ferro, eles clamaram a Deus. E eu convido a você, e eu convoco a você, até amanhã, já dando o recado aqui, amanhã eu vou passar nos nossos grupos, e você também, que não está em nosso grupo, está em outro lugar, você pode também entrar em oração com a gente. De 6 da tarde até meia-noite, nós vamos estar orando em prol para que Deus abra as portas que foram fechadas, para que Deus libere o anjo do livramento, e Deus vai mandar. Eu tenho certeza, como foi assim também na greve dos caminhoneiros, a igreja orou e Deus abriu as portas. Então hoje não vai ser diferente, mas eu conto com a tua oração. Nós vamos estar orando em prol do nosso país, em prol dos empresários, em prol de nossas vidas, porque é a arma que nós temos. Não olhe para a dificuldade, para decreto, para a enfermidade, olhe para Deus. Olhe para Deus, que Ele tem aquilo que você precisa, o milagre, a vitória. Olha, Herodes, depois disso, se você ler no final, ele não deu glória a Deus. Quando não damos glórias a Deus, quando não agradecemos a Deus pelo nosso prato de comida, por nossa casa, por nossa roupa, por nossos amigos, família, é bem complicado. Herodes não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Então eu peço a você, meu amado, minha amada, descruza os seus braços, como o anjo cutucou a Pedro, hoje eu estou te cutucando. Vamos, levanta, ore, tem poder na tua oração. Não importa se você é pequeno, se você é grande, se você conhece a Deus ou não conhece. Confie em Deus, como Deus, Ele liberou o anjo. E olha bem que tremendo, a gente hoje tem portão eletrônico, não é? Portão eletrônico nas casas, nos prédios, e naquela época Deus já tinha portão eletrônico, já tinha, abriu sozinho aquilo ali, as portas da sua vida, que você precisa que sejam abertas, Deus vai abrir, você não vai saber como. E você sabe que o interessante, que Deus sempre faz bem mais aquilo que nós pedimos, Deus faz mais. Que quando Pedro foi solto, ele falou, rapaz, era o anjo. Realmente Deus enviou o anjo para me livrar. E realmente Deus vai enviar o anjo dele para livrar a nossa nação, livrar a tua família, livrar a tua casa, livrar de problema que você tiver, que você acha que não pode resolver. Sabe por quê? Você está olhando para o problema. Olhe para Deus. Olhe para Deus. E comece a falar aquilo que você quer ver, não aquilo que você vê. O que você vê é sinal de destruição, de medo, de terror, de pavor. Mas eu digo a você, Deus não deu espírito de medo. Não deu. Não deu espírito de medo. Não temas, não deu espírito de medo. Levante e ore, acredite nisso. Deus não deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. E sabe onde está esse poder? Dentro de nós. Dentro de nós. Portanto, fale o que você quer ver, não aquilo que você vê. Você vê pandemia, o povo apavorado, destruição, mas o que você quer ver? Um Brasil livre, um Brasil abençoado, você retornando às suas atividades, você prosperando, os seus sonhos sendo realizados. Então profetize assim, se veja já depois do caos, porque eu tenho certeza, Deus não vai desamparar a tua e a minha vida. Porque se nós clamarmos, buscarmos a Deus, invoca-me e eu vou te responder. Deus diz que responde. E anuncia coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Tem coisa que nós não sabemos como vai ser. Não sabemos. Mas nós temos que crer que o nosso Deus sempre faz o melhor. E ele diz, se você quiser, Deus não obriga. Isaías 1,19. Se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Acredite, Deus tem o melhor. Pedro, o anjo carregou ele pela mão. Deus vai te conduzir pela mão. Vai te conduzir pela mão. Mas eu convoco a você. Ore e acredite na tua oração. Acredite na tua oração. Porque muito pode pela sua eficácia a súplica de um coração arrependido de um justo. Então, você é justificado diante de Deus. Puxa, aquelas portas se abriram, cadeia, porque Herodes ele viu, deu certo.
matei a Tiago e a popularidade aumentou. Então, os discípulos, os apóstolos, não tinham como fazer nada perante as autoridades, mas perante Deus, que fez o céu e a terra, eles podiam reivindicar. E foi isso que eles fizeram. Mas muitas vezes nós somente falamos o que estamos vendo. Falamos de angústia, tristeza, que vai morrer milhões, que vai fazer isso, que vai ser uma miséria. Mas fale aquilo que você quer ver. Isso se chama, sabe o quê? Fé. Vou ver um país próspero. O país vai bombar mais do que estava bombando. O país vai crescer mais do que estava crescendo. Porque a glória da segunda casa, eu profetizo, vai ser maior que a primeira. Nós vamos bombar. E a sua vida com Deus também. A sua vida ministerial, a sua vida espiritual. Você tem tempo bastante para ler a palavra de Deus. Leia. Não cruze os braços. Vamos orar. E amanhã, como eu falei, vamos orar de 6 à meia-noite em prol do nosso país, em prol de nossas vidas, porque o Brasil é do Senhor Jesus e nada e nem ninguém vai impedir o mover de Satanás agir contra a nossa nação. Nós temos que se levantar como povo de Deus, com a autoridade que Deus nos deu. Você veja que Daniel, ele com decreto também contra ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem orado? Quantas vezes você tem buscado? Então, busque que Deus ele te orienta e te dá coisas grandes e firmes. Quando você ora, Deus te dá entendimento melhor para você cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, do seu esposo, sabia? Para você prosperar na sua empresa, nos seus negócios. Quando você ora, Deus lhe orienta. Tem até um ditado que diz, ora que melhora. Ora que melhora. Então, buscar-me-eis e me acharei. Quando você vai achar Deus? Quando buscar de todo o seu coração, sem dúvida, sem incredulidade. Você vai buscar. Eu sempre conto na igreja a história de um menino que a sua mãe lavava para fora, naquela época não tinha secadora, nada, e ele ouviu o pastor ministrando que se tiver de fé, de um tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer este monte, sai daqui, vai para lá. E o menino e a mãe ouviram a mesma ministração. E a mãe orou, puxa Deus, que tira aquele monte que atrapalha de secar as roupas, e assim eu demoro a ter mais recursos, eu demoro a ganhar mais dinheiro. Então aquela mulher orou pela noite. Deus, aquele monte, saia de lá. Como eu ouvi o pastor falar, se tiver de fé, no tamanho de um grão de mostarda, vai dizer este monte, sai daqui. E ela orou. E pela noite, e à noite ela dormiu, e pela manhã ela já acordou, foi lá, abriu a porta, e o monte estava lá. E sabe o que ela disse? Ela falou, poxa vida, eu sabia que o monte não iria sair de lá. Então ela buscou a Deus, mas não de todo o coração. Ela buscou a Deus, mas não com confiança. Buscou a Deus, não com intensidade. Você pode orar 5 minutos, mas ore com fé. Ore acreditando que Deus vai ouvir a tua oração. Ele ouviu da igreja, que continuamente ela estava orando e Pedro estava preso. Hoje ainda está tudo trancado. Hoje ainda está tudo travado, mas isso no mundo natural. Mas nós vamos destrancar no espiritual, porque primeiro Deus fez o céu. Depois fez a terra. O céu é que manda na terra. Se nós entendemos isso, quem manda na terra é os céus. Então nós temos que clamar aos céus. Vamos clamar a quem manda. Amém? Vamos clamar àquele que pode nos dar resposta satisfatória às nossas vidas. E eu tenho certeza, Deus vai abrir as portas, vai enviar o anjo dele para exterminar toda a enfermidade, exterminar toda a miséria, exterminar toda a armadilha selada que o inimigo tem levantado contra a tua vida, contra a nossa nação. Mas eu digo a você, Deus vai abrir porta para você, mas louve a Deus por isso. Agradeça a Deus e acredite, Deus ele está cuidando dos mínimos detalhes em nossas vidas. Muitas vezes eu atendo pessoas, eles dizem, mas olha pastor, que eu sou muito pecador, eu errei aqui, não importa. A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Eu lembro quando eu também cheguei a Jesus, cheio de problema, cheio de dificuldades, cheio de vícios, mas eu cheguei a Ele, porque eu sabia que ali era a solução. E Ele transformou a minha vida, vai transformar a tua, vai transformar a tua, vai transformar a sua casa. E Deus, Ele tira a água da rocha, Ele abre porta onde não há porta. Você veja bem, Pedro preso, com correntes, com cadeias, algemas, 2 guaridas, 2 guardas e um portão de ferro. Deus acionou do céu o controle remoto. Acionou e abriu as portas. Se prepare. Tem porta aberta para você. Tem porta aberta, terminou. E eu profetizo isso na tua vida. Aí dentro da sua casa, creia, toma posse dessa palavra. Acredite que é muito fácil a gente acreditar em notícia ruim, mas não é fácil acreditarmos em notícia boa. Mas Deus, Ele já manda pregarmos o Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas notícias. Deus tem boa notícia para você. Terminou o cativeiro de Satanás. Então eu convoco a você. Clame a Deus e Ele vai te responder. Vai anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. A igreja não sabia como Pedro ia sair de lá. Não sabia se ia ser por meio de advogado, não sabia se ele ia sair morto, mas ele falou, nós vamos orar. Que nós sabemos que Deus, quando bota a mão, Ele livra. E Deus livrou a Pedro da morte. E Deus vai livrar você. Então, tire do seu pensamento aquilo que não te dá esperança. Fale o que você quer ver. O que você quer ver? Eu quero me formar na faculdade, eu quero ter a minha empresa, eu quero a minha cura, eu quero o Brasil próspero. Então fale dessa forma, o Brasil é próspero, eu estou curado pela chaga de Cristo, Deus vai me fortalecer e eu vou me formar na faculdade, Deus vai enviar os recursos. Então fale o que você quer ver, não fale o que você vê. Se você falar o que vê, você só vai ver defeito nos outros, vai ver dificuldade, mas se você começar a falar o que você quer ver, entra na dimensão da fé. Da fé. Você vai ver que o nosso Deus, o trono dele está nos céus e os pés aqui na terra. Olha o tamanho desse Deus que nós temos. Deus é fiel. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu desta nação. Deus não esqueceu de nossas vidas. Então, clame a Ele. A Ele, clame. A igreja, ela não estava com medo, não. Eles se reuniram na casa de João Marcos, se reuniram lá, na casa de João Marcos, e estavam orando. E só para a gente finalizar, o tremendo que quando Pedro saiu da cadeia, que ele foi à casa de João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Então, que ele bate na porta e perguntaram, quem é? Quem é? Falou, é Pedro. E eles estavam orando para Pedro. Não, deve ser o anjo dele. Sabe por quê? Não é fácil acreditarmos em milagre, mas existe. Eles orando para um milagre, Pedro bateu na porta e eles duvidando. Mas Pedro, aí eles abriram a porta e viram, puxa vida, Deus enviou um anjo. Pedro falou. Então, muitas vezes, foge da nossa dimensão, mas Deus é fiel e justo. Vai abrir porta na tua vida, aonde não há porta. Amém? Então, gente, muito obrigado, tá bom? Mais esta live, peço que você compartilhe, você possa estar curtindo, você possa ou falar para familiares, parentes, amigos, porque a pessoa não precisa de dinheiro, não. Ela precisa de fé, de fé. A fé chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Então, eu te agradeço e, mais uma vez, desculpe a internet na quinta-feira. Ali, a internet, ela estava mais ou menos tipo eu, né? Como quando eu não era curado da minha gagueira, toda hora, e a internet caía toda hora. Mas hoje, graças a Deus, ela foi melhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, creia em Deus. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. Você foi feito para estar por cima e não por baixo. Não aceite nada que te bote para baixo, porque Deus nasceu, Ele trouxe Jesus nesta terra para nos colocar para cima. E para cima que você vai. Desejo a você, a tua família, a tua casa, sucesso com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.
Fiquem ou com Deus. Muito obrigado aí pela atenção. Amém? Deus é fiel e justo. Eu creio. Deus é por nós. Ninguém será contra nós. Deus abençoe.